Vamos lá, Edmir, agora és tu. E depois nós vamos trocar as receitas e as impressões. Bom, olha, eu, de alguma forma, estou aqui ouvindo, assim, encantado, né? E pensando e sentindo como é que essas falas vão exalando cheiros, não é? E vão permitindo o afloramento desses cheiros da memória da gente, né? É uma coisa fantástica isso, né? E é tão fantástico que eu falei, olha, acho que eu terminado aqui, vou direto procurar isso, o filme, para ver de novo o Perfume de Mulher, né? Esse filme que tem aquela sequência belíssima do Al Pacino dançando com a jovem, ele que é cego, na personagem, né? E eles dançando aquele tango, e aí é o cheiro, né? Tanto que é Perfume de Mulher o nome do filme. Profumo di Donna. Come de Donna. E, muito bem. Então, lembrei, porque eu falei, olha, acho que o filme, né, provavelmente deve ter coisas que eu ainda nem tinha percebido e que depois eu ouvi todas essas histórias, vale a pena, porque ele deve ainda explorar essas coisas que eu não vi, que eu quero ver de novo se isso acontece. Se não acontecer na versão com o Al Pacino, tem uma outra versão anterior, que é dos anos 70, por Vittorio Gassman, também, não sei se alguém viu, e eu falei, bom, vou procurar as duas, quero ver de novo o livro, né? Porque é um livro também, né? E realmente para, enfim, revisitar, né? Essa história que tem na questão dos cheiros. E, olha, me fez lembrar tanta coisa, né? E eu estou falando do filme, e eu nem sei se eu conto, porque primeiro eu estou hesitando porque fico pensando, pô, eu vou trair algumas pessoas, algumas situações, porque são tantas as situações que vão emergindo na cabeça, ouvir vocês, né, que, enfim, eu falo, bom, qual que eu vou selecionar, né? Mas tem uma que me veio logo, e que eu fiquei pensando, me censurando aqui, porque ela tem assim, ela é um tanto sensual, e eu não sei se... mas também para vocês, pelo amor de Deus, né? Os seus meninos que não sabem... Não, tem acima de 18, já todo mundo aqui tem maioridade. Os demais, não é? Mas eu vou contar, viu? Afinal, a Estação Memória é para contar as coisas de verdade, não é? Ou não? Para contar de verdade. Então, e aí a primeira coisa que... Porque logo no início alguém falou de perfume, e na hora me veio aquela lembrança, né? Porque também minha mãe tinha em cima do móvel, lá no quarto deles, esse tal de perfume, Atkinsons, que vocês falaram, que era um vidro grande, e eu não entendia por que existia aquilo lá, porque eu achava estranho aquela coisa, aquilo não me chamava atenção de jeito nenhum. Aliás, até tinha assim, um certo... enfim, não gostava muito daquilo, não. Né? Bom, muito bem. Até um dia que aí eu fui estudar, hoje seria o quinto ano, que era a primeira série do ginásio, e a gente começou a ter aulas de francês. E aí, eu acho que eu tinha 11 anos. Aí vinha uma tal de professora que se chamava Mademoiselle Angerami. Ou a gente a chamava desse jeito, Mademoiselle Angerami, e vinha com um perfume francês, provavelmente, né? E chegava perto da gente com aquele cheiro, a gente sabia que estava vindo a professora de francês pelo cheiro que ela trazia. Olha,
que coisa fantástica. Vocês não podem imaginar o que é um menino de 11, 12 anos, né, vendo uma professora de francês misteriosa, o que será, não é? Uma professora, uma francesa, chegando, primeiro, antes dela, chegava aquele perfume, que devia ser francês também, não sei, mas não era Dickinson, porque não tinha nada a ver com aquele perfume que eu sentia na minha casa, lá naquele móvel do quarto dos meus pais. Então, esse cheiro da Mademoiselle Angélique, nossa, criava uma personagem etérea, uma coisa assim que realmente levava a gente para uma outra dimensão, e parece que ia chegar assim a deusa da Grécia que ia descendo dos céus e atravessava a sala de aula para ensinar para nós o jesuíte, no som dos etilson, ou seja, para falar, para conjugar verbo. Imagine, aprender a conjugar verbo no meio daquele cheiro de perfume era uma das coisas mais difíceis desse mundo, não é? Mas, enfim, então, esse cheiro, né? E que depois, para mim, essa situação, quem acabou internizando foi a Marilyn Monroe, né? Quando ela disse que ela vestia um Chanel número 5 quando ela ia dormir. Então, essa fala, também dos anos 50, né? Então, traduzia para mim toda aquela situação de menino de 11 anos de idade, não é? Com a Mademoiselle Angélique e o seu perfume. Mas daí falei, bom, não foi só isso. Conforme vocês iam falando, surgiam outras coisas. E aí também, como de boa parte, né, surge um cheiro de vida familiar dentro de casa, né? E mais do que a lembrança do cheiro, aí eu comecei a perceber que eu fico brigando pelo cheiro, né? Então, eu tinha na minha casa, quando eu morava numa casa em Santo Amaro, e tinha plantado também uma dama da noite, como vários de vocês falaram. Aliás, depois quero saber como é que se conserva aí a planta, como é que a rega, o local em que ela tem que ficar, porque acabei ganhando uma. E quero saber como tratar muito bem dessa dama da noite. E aí, eu acabei conseguindo 3 mudas de dama da noite e que me chegaram nesse sábado aqui em casa, vieram me trazer aqui. E eu, por acaso, fiz aniversário no domingo e as minhas filhas vieram... Arruma a câmera só um pouquinho, porque você tá fora do foco. A gente está vendo do nariz para cima só. Para a gente ver o rosto inteiro. Estaria ir um pouquinho mais para trás. Tá vendo? Melhorou? Tá, você está bem com o rosto assim, a gente só está vendo o rosto, mas se você ficar assim, tá bom. Bem, tá. E aí minhas filhas vieram aqui deixar na porta um almoço, né? Uma trouxe um macarrão e outra trouxe umas costelinhas assadas. E quando elas vieram, eu lembrei, porque eu tinha conseguido essas 3 mudas da Dama da Noite, e me lembrei, falei, bem, vou dar um presente de aniversário, do meu aniversário para vocês, e dei uma muda de cada uma que eu tinha recebido da Dama da Noite, não é? E daí vocês, falando das lembranças e dos cheiros e da Dama da Noite, não é? Porque eu me perguntava por que essa vontade, né, de ter a Dama da Noite no meu terraço aqui no apartamento, e por que essa vontade de dar para elas a Dama da Noite. Quando eu fui dar para uma delas, ela falou, eu tenho uma Dama da Noite no terraço do meu apartamento, ela está indo muito bem.
Eu falei, então você vai levar a segunda. Ela falou, que bom, não é? E daí quis saber por que tinha a Dama da Noite. Exatamente, era isto, né? Quer dizer, a importância do cheiro e daquela Dama da Noite para nós, não é? Na nossa casa, onde elas viveram e cresceram, mas o desejo, não é? de a gente, por meio desses cheiros, não é? Reviver e, enfim, ter presente essas situações afetivas, essa situação da memória, essa situação das relações, e naquele momento de distância. Então, como é que era importante esses cheiros todos. Então, a Dama da Noite é um cheiro que realmente nos liga, e fico mais contente ainda ouvindo as histórias de vocês falando da Dama da Noite, do jasmim, o pé na praia da árvore, não é? E pensando, não é? Da importância que isso tem na nossa vida, e não só como memória, né? Na importância que isso tem agora, nesses dias de confinamento, nesses momentos que a gente está, enfim, isolado, não é? E como isso dá força para a gente, dá vontade da gente continuar. Estou louco para saber como é que eu cuido da Dama da Noite, assim como o macarrão que uma delas trouxe, porque ela sabe, e foi domingo, meu aniversário, ela sabe que isto vem ligado, eu sou perrote, né? Então, isso vem ligado à história, à história familiar. Minha mãe não era de família italiana, minha mãe era de família portuguesa, e, portanto, fazer macarrão no domingo não era o costume. Mas o meu pai era de família italiana, e para ele, se não tivesse macarrão no domingo, não era domingo. Então ele ficava até meio emburrado se isso acontecesse, não é? E, portanto, o domingo, como alguém já falou aqui, a Toninho, né? O domingo era o dia. A manhã do domingo, aquele cheiro do molho do macarrão. Então, até hoje eu também emburro se não tenho o macarrão, o cheiro do molho do macarrão no domingo. Então, como essas lembranças, não é? Olfativas, não é? Elas são estruturantes da gente, como elas são importantes. E como é gostoso, portanto, ouvir vocês contarem, repartir com vocês essas histórias, essa feliz oportunidade que a Ivete criou destas lembranças nesse momento, né? Porque, efetivamente, eu estou povoado enfim, de cheiros, né? De lembranças, né? E me lembrei também da importância disso, face o que nós estamos vivendo, a ameaça, na medida em que parece que um dos sentidos atingidos aí pelo coronavírus é exatamente o olfato, né? de muitas pessoas. Então, olha, minha mãe fazia pão, e não era no forno de lenha, hein, Iris? Mas aquele cheiro que tinha dentro da minha casa, no forno do pão, no forno de lenha, e a outra filha minha me veio com um pedaço de pão, portanto, contando como vai se fazendo essa trama e como vai se refazendo. Por isso eu queria tanto ouvir os jovens, por causa da importância dessas coisas na nossa vida, e não só como memória, né? Como disse a Beth, olha, minha vizinha faz aqui, eu estou lembrando da comida, e papapá. A outra Beth... Ivone falou. A Ivone. A outra, a Beth fala que, bom, eu não faço nada, mas o que eu fiz ficou na memória, e por aí vai.
Então, olha, fantástico essas lembranças e realmente quero cada vez mais sentir cheiros, sentir todos os cheiros bons, e porque os maus, viu, Beth, quando passavam quando estava para chegar em Santos, eu me lembro de um cheiro horrível que tinha ali onde pegava um caranguejo, ali onde tem um pedaço que a gente tinha que tapar o nariz porque era horrível e não era o cheiro do café gostoso de que vocês falaram. Tá bom, muito obrigado. O batom, é. Beleza, obrigada, Edmir.